a obsessão moderna pelo controle e a liberdade de não se importar tanto. Vivemos tempos de exaustão silenciosa, não por falta de recursos, não por falta de estímulos, mas por excesso de preocupação. Nos preocupamos com a imagem, com o sucesso, com o que os outros pensam, com o que vai acontecer, com o que não aconteceu, com tudo. Essa é uma das grandes ironias da vida moderna. Temos mais liberdade, mas somos prisioneiros da opinião alheia. Vivemos em busca de validação, de segurança absoluta, de certeza, mas quanto mais tentamos controlar tudo, mais ansiosos, tensos e distantes de nós mesmos nos tornamos. Foi diante dessa armadilha que Michel de Montaigne, um dos primeiros filósofos modernos, propôs um outro caminho, o caminho de não se importar tanto. Não no sentido de ser indiferente, mas no sentido de se libertar da obsessão por controle, por imagem, por perfeição. Para Montaigne, viver bem é viver leve, é aprender a rir de si mesmo, é saber que somos contraditórios, falhos, imprevisíveis e que tudo bem. Neste vídeo, vamos mergulhar na filosofia de Montaigne para descobrir como parar de se importar com o que não importa. Pode ser o começo de tudo o que realmente importa. Parte 1. Montaigne e a arte de viver, consigo mesmo. Michel de Montaigne foi um pensador que escreveu não para ensinar os outros a viver, mas para entender a si mesmo. Em seus famosos ensaios, ele não oferecia fórmulas, doutrinas ou verdades absolutas. Oferecia perguntas, dúvidas, confissões. Seu maior compromisso era com a própria alma. Enquanto o mundo se perdia em dogmas religiosos, guerras e ideologias, Montaigne se recolhia em sua torre para escrever sobre suas inseguranças, desejos, medos e contradições. E foi justamente nesse gesto aparentemente simples, o de observar a si mesmo com honestidade, que ele revelou uma das maiores verdades sobre o ser humano. Nós não sabemos quem somos, mas podemos aprender a conviver com isso. Para Montaigne, viver bem não é dominar a vida, mas acompanhar-se com curiosidade e tolerância. É entender que a existência não exige perfeição, mas presença. Que o erro não precisa ser negado, e sim acolhido como parte do caminho. Que o julgamento dos outros diz mais sobre eles do que sobre nós. E, principalmente, que não há um modelo ideal de ser humano ao qual devamos nos adequar. Porque cada um é uma mistura única de razão e impulso, clareza e confusão, força e fragilidade. Ao invés de tentar vencer a si mesmo, Montaigne propunha fazer amizade com quem somos, inclusive com aquilo que nos embaraça. Ele dizia: "Não corrijo os erros, os mostro." Essa frase resume sua filosofia como poucos pensadores conseguiram. Aceitar-se é, antes de tudo, se reconhecer. E a maior liberdade não está em parecer invulnerável aos olhos do mundo, mas em se tornar íntimo da própria imperfeição, sem vergonha ou culpa. Parte 2. O poder da dúvida e o valor do não saber. Em um mundo que nos pressiona a ter certezas, opiniões fortes, respostas prontas e posturas inabaláveis, Montaigne nos convida a algo muito mais raro e subversivo: duvidar. Não duvidar por ceticismo vazio, mas por sabedoria profunda, porque só quem duvida de verdade pode se manter em movimento, aberto, flexível, capaz de observar a vida com olhos frescos. Montaigne desconfiava das verdades absolutas, das regras universais, das fórmulas para a felicidade. Ele dizia: "O que sei é que nada sei." E diferente de um discurso de ignorância, isso era um gesto de liberdade, pois quem aceita que não sabe tudo se torna mais leve, menos rígido e menos escravo da necessidade de estar sempre certo. Essa é uma das chaves mais libertadoras da sua filosofia, desapegar-se da obrigação de ter todas as respostas. Em vez de sufocar a vida com definições, ele preferia abrir espaço para a dúvida como forma de diálogo com o mundo. Onde muitos viam fraqueza em hesitar, Montaigne via maturidade.
Ele compreendia que o ser humano é, por natureza, contraditório e que tentar se encaixar em categorias fixas é uma violência contra a complexidade da alma. Quando aprendemos a conviver com o não saber, algo dentro de nós relaxa. O corpo alivia a tensão da defesa constante. A mente para de se debater. A alma começa a respirar. E é nesse espaço, onde a dúvida é permitida, onde a incerteza é honrada, que nasce uma forma mais autêntica de sabedoria. Uma sabedoria que não se impõe, mas que escuta, que não aponta o dedo, mas que pergunta com sinceridade, que não se importa tanto com a aparência de sabedoria, porque está mais interessada em viver em paz consigo mesma. Parte 3. Libertar-se do olhar alheio. O caminho para a paz interior. Grande parte do sofrimento humano nasce de um lugar silencioso, a preocupação com o que os outros pensam. Vivemos constantemente tentando ajustar nossa imagem, medir nossas palavras, calcular nossos gestos. Não porque isso seja natural, mas porque, desde cedo, aprendemos que ser amado exige parecer perfeito, parecer forte, parecer correto. Montaigne, em sua radical sinceridade, foi um dos primeiros a desafiar esse jogo social. Ele dizia, em essência, não sou feito para agradar. Sou feito para viver, e isso muda tudo. Ao invés de tentar construir uma persona admirável, Montaigne escolheu cultivar uma presença verdadeira. Ele sabia que o julgamento alheio é mutável, superficial, muitas vezes baseado em espelhos distorcidos, e que viver tentando agradar o outro é viver ausente de si. Quando nos tornamos reféns da aprovação externa, cada passo se torna um esforço, cada erro, uma vergonha, cada silêncio, uma insegurança. A vida perde naturalidade. Tudo vira performance. A libertação, segundo Montaigne, começa quando reconhecemos que a opinião alheia existe, mas não define quem somos, e mais ainda, que tentar controlar o que pensam de nós é uma luta perdida. Não se trata de ignorar os outros, mas de recuperar um centro interior, um espaço onde o valor da própria experiência vale mais do que qualquer expectativa externa. A paz interior, nesse sentido, não nasce da aceitação universal. Ela nasce quando você aprende a habitar a própria pele com leveza, quando você não precisa mais se defender o tempo todo, quando pode rir das próprias falhas, reconhecer os próprios limites, mudar de ideia, contradizer-se e, mesmo assim, continuar inteiro. Não é uma armadura, é uma nudez corajosa, porque quando você para de se importar tanto com o que não pode controlar, tudo começa a fazer mais sentido e, por ironia, começa a dar mais certo. Parte 4. Não se importar não é indiferença, é sabedoria. Parar de se importar tanto não significa abandonar a vida, tornar-se apático ou frio. Muito pelo contrário. Significa afinar o olhar para o que realmente importa. Significa deixar de gastar energia com o que é superficial, ilusório ou passageiro, e direcionar essa energia para aquilo que, de fato, sustenta a alma. Significa deixar de brigar com a imagem, com o ideal, com a ilusão de controle, e começar a viver uma vida mais simples, mais honesta, mais presente. Michel de Montaigne não era um cínico. Era um homem profundamente interessado pela condição humana, mas que havia aprendido com seus próprios abismos que a busca por perfeição e aceitação total é uma prisão disfarçada de virtude. Ele entendeu que ser humano é ser instável, vulnerável, falho e, ainda assim, digno de paz. Que viver bem não é ter todas as respostas, mas aprender a estar inteiro, mesmo em meio à dúvida. Que o que os outros pensam importa menos do que aquilo que sentimos ao encostar a cabeça no travesseiro, à noite, em silêncio. A verdadeira liberdade não é fazer tudo o que se quer, é não precisar mais provar quem se é. É deixar que os outros pensem o que quiserem, enquanto você segue, leve, curioso, em paz. Não porque não sente mais nada, mas porque aprendeu a cuidar
do que sente com menos peso, com mais humor, com mais humanidade. No fim, Montaigne nos ensina que não se importar tanto não é desistir do mundo, é deixar de carregar o que nunca foi nosso. E assim, abrir espaço para o que realmente nos pertence. O prazer de viver com autenticidade, a coragem de não saber e o profundo alívio de finalmente ser só você.